Quem? A Ilza Neto. Som. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, daremos início, nesta data, 25 de maio de 2018, à 15ª sessão ordinária desta Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito à vereadora, primeira secretária, Neiva Raquel Rúbia, que proceda à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Ivancica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando de Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Geandre Deive Roncato. Leandro Felete Penati. Presente. Neiva Raquel Rubia presente. Trudpert Alan Leite Riester. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus aberto os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da 14ª sessão ordinária e da 5ª sessão extraordinária, ambas afixadas no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão as atas mencionadas. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação das atas, Carlos Ivancica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia sim. Trudpert Alan Leite Riester. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, as referidas atas estão aprovadas. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Projeto de Decreto Legislativo número 6 de 2018. Concede título de cidadão riopedrense a José Rodrigues dos Santos. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Projeto de Decreto Legislativo número 7 de 2018. Concede título de cidadão riopedrense a Valmiro Antônio de Souza. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Projeto de Decreto Legislativo número 8 de 2018. Concede título de cidadão riopedrense a Adeilde Gomes da Silva. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Projeto de Decreto Legislativo número 9 de 2018. Concede título de cidadã riopedrense a Vanúzia Andrade da Silva. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Projeto de Decreto Legislativo número 10 de 2018. Concede título de cidadã riopedrense a Matilde Aparecida Belísio Joia. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Projeto de Decreto Legislativo número 11 de 2018. Concede título de cidadão riopedrense a Sebastião Braz Victoriano. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Projeto de Decreto Legislativo número 12 de 2018. Concede título de cidadã riopedrense a Maria Aurora Santana Conrado de Lemos. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Projeto de Decreto Legislativo número 13 de 2018. Concede título de cidadão riopedrense a Willy Black Betoni. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Projeto de Decreto Legislativo número 14 de 2018. Concede título de cidadão riopedrense a Márcio Joel Rodrigues. Vereador autor Leandro Felete Penati. Projeto de Decreto Legislativo número 15 de 2018. Concede título de cidadã riopedrense a Sônia Aparecida dos Santos Oliveira. Vereador autor Leandro Felete Penati. Projeto de Decreto Legislativo número 16 de 2018. Concede título de cidadão riopedrense a Edmilson Chagas Eleonor. Vereador autor Carlos Ivancica. Projeto de Decreto Legislativo número 17 de 2018. Concede título de cidadã riopedrense a Lúcia Aparecida Alves Faria. Vereador autor Carlos Ivancica.
Projeto de decreto legislativo número 18 de 2018. Concede título de cidadão riopedrense a Anselmo Cardoso Martiniano. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Projeto de decreto legislativo número 19 de 2018. Concede título de cidadão riopedrense a José Olímpio Silveira Moraes. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Projeto de decreto legislativo número 20 de 2018. Concede título de cidadão riopedrense a Elvésio Raimundo dos Santos. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 444 de 2018. Sugere ao Executivo que viabilize a operação tapa-buracos nas vias do bairro Nosso Teto em toda a sua extensão, tendo em vista inúmeros buracos. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Indicação número 445 de 2018. Sugere ao Executivo completar a recuperação do polo esportivo com a plantação de árvores e gramas, instalando bancos ao lado da pista de Cooper. Recupere a pista de caminhada que está danificada com a ação do tempo, sol e chuva, e construindo quiosques no local onde eles foram retirados, e um local para guardar bicicletas e, por fim, acabar com o despejo de lixos e entulhos neste local. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 446 de 2018. Sugere ao Executivo a instalação de brigada de incêndio no município, provisório até a instalação do Corpo de Bombeiros. Estamos vivendo dias difíceis com as queimadas em terrenos baldios, fazendas, sítios e em matas em torno de nosso município. As próprias empresas devem manter um plantão de 24 horas, disponíveis e atentas. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 447 de 2018. Sugere ao Executivo que o Departamento de Obras e a Secretaria de Meio Ambiente façam do espaço aberto na parte inferior do terreno do poliesportivo uma área verde, que esse espaço que já foi soterrado para receber terra própria e adequada para o plantio de mudas de gramas, de árvores, que sejam instalados brinquedos, academia e ainda que sejam plantados flores e arbustos nesse local. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 448 de 2018. Sugere ao Executivo para que seja providenciado melhorias com cascalhos no calçamento da Avenida Ana Negue Gramani, no trecho da Avenida José Augusto da Fonseca, até as proximidades da Escola do Cambará, tendo em vista que o local não dá condições de segurança para os pedestres transitarem no referido local. Vereador autor Carlos Ivancica. Indicação número 449 de 2018. Sugere ao Executivo que o Poder Executivo viabilize, através da Secretaria Municipal competente, a execução dos serviços de pintura e sinalização de lombadas, guias, faixas de pedestres e faixas da passarelas, localizado no bairro Nosso Teto. Vereador autor Ilzanete Alencar de Souza. Indicação número 450 de 2018. Sugere ao Executivo realização de operação tapa-buracos na Avenida dos Operários, Jardim São Cristóvão, em frente ao prédio da rodoviária municipal, tendo em vista buracos. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Indicação número 451 de 2018. Sugere ao Executivo que seja feita operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Desavantor Esquiavon, com a referida via pública e se encontra no bairro Luiz Massude Cury. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 452 de 2018. Sugere ao Executivo a possibilidade de desentupir a boca de lobo na rua José Felício Rosinelli, em frente à residência de número 280, no bairro Luiz Massude Cury. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 453 de 2018. Sugere ao Executivo a possibilidade de desentupir todas as bocas de lobo da rua Cassiano Bonasso, que se encontra no bairro Luiz Massude Cury. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 454 de 2018. Sugere ao Executivo para que proceda a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Francisco Nunes, no bairro Luiz Massude Cury. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 455 de 2018. Sugere ao Executivo a possibilidade de instalar 2 redutores de velocidade na rua Humberto Suave, no bairro José Barrichello, conhecido como CDHU. O local tem grande fluxo de veículos e os motoristas trafegam em alta velocidade no local. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade.
Indicação número 456, de 2018. Sugere o executivo para que proceda a operação tapa-buracos em toda a extensão das vias públicas do bairro Luiz Massuticuri. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 457, de 2018. Sugere o executivo para que o departamento competente tome providências a respeito de 2 carretas que se encontram estacionadas na rua São Vicente de Paulo, no bairro Luiz Massuticuri, pois as carretas estão atrapalhando o fluxo de veículos e também tirando a visibilidade dos motoristas. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 458, de 2018. Sugere ao executivo que o departamento competente pinte uma faixa de pedestre em frente à caixa d'água da empresa Arcor do Brasil, localizada na rua Vereador João Batista Martins, bairro Bela Vista. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 459, de 2018. Sugere ao executivo para que faça manutenção da pintura da rua Vereador Vitor Pôncio, esquina com a rua Bernardino de Campos, em frente à padaria Bom Jesus, no bairro Bom Jesus. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 460, de 2018. Sugere ao executivo para que seja feita a troca de poste de iluminação que está localizado em frente à residência de 169, na rua Antônio Taranto, no bairro Vitório Cesarino, pois o poste está danificado com risco de cair em cima dos moradores. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 462, de 2018. Sugere ao executivo a possibilidade da Prefeitura fazer parceria com alguma clínica de recuperação para narcóticos, para retirar os dependentes químicos das ruas, pois estão comendo até restos de comida dos lixos. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 463, de 2018. Sugere ao executivo a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Antônio José Pimpinato, em frente à residência 237, bairro Bom Jardim, pois os veículos trafegam em alta velocidade na referida via pública. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação de número 464, de 2018. Sugere ao executivo providências em relação à iluminação no trecho compreendido entre a rua Jacinto Barrichello e Nicolino Paris, nas proximidades da área de lazer Genato Suave. Vereador autor Carlos Vassica. Indicação número 465, de 2018. Sugere ao executivo que o departamento responsável pela iluminação pública providencie em caráter de urgência a substituição de todas as lâmpadas instaladas na rotatória da rua Dr. Moraes Barros, com a rua José Emílio Betiol, em razão de estarem queimadas, gerando insegurança, inclusive podendo causar graves acidentes por falta de visibilidade à noite. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 466, de 2018. Sugere ao executivo que, através deste, solicitar ao órgão competente municipal que seja feita a limpeza e o corte de mato na rua Benedito de Moraes, no bairro Santa Maria, 290, pois o mato está tomando conta da via. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Indicação número 467, de 2018. Sugere ao executivo que seja feita uma faixa de sinalização horizontal na rua Tiradentes, com a rua Fernando Costa, no centro, pois os motoristas não respeitam a placa pare, já havendo vários acidentes nesse local. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Indicação número 468, de 2018. Sugere ao executivo que o mesmo determine ao órgão competente que providencie urgente uma ou até 2 lombadas na rua Luiz Massuticuri, no bairro Jorge Cury, por se tratar de uma rua com um grande movimento diário de veículos, onde muitos motoristas desrespeitam as leis de trânsito, principalmente trafegando em alta velocidade. Tendo em vista nessa situada rua, tem um grande número de pedestres, pois uma da saída da escola Nelson Rosamilha fica exatamente nessa rua, onde passam muitos pais e alunos todos os dias, colocando em risco a vida e a integridade física dos mesmos. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 469, de 2018. Sugere ao executivo fazer a limpeza e os devidos reparos no bueiro na rua João Batista Martins, no bairro Jardim Bela Vista, para baixo do posto de combustíveis. E também providenciar uma proteção na ponte que fica junto ao bueiro, pois o local encontra-se muito perigoso, colocando em risco pedestres e até automóveis que por ali passam diariamente. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 470, de 2018. Sugere ao executivo que proceda
a pintura das faixas de pedestre, de toda a sinalização de trânsito entre as ruas Prudente de Moraes e Rua Joaquim Leite, no bairro Centro. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 471 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à pintura das faixas de pedestres e de toda a sinalização de trânsito na Rua Tiradentes, com a Rua Moraes Barros, em frente ao supermercado Piva e lateral com o condomínio Edifício Itália. Por se tratar de uma região central, onde há um grande movimento de pedestres por dia e um grande fluxo de veículos, levando em consideração que no trânsito há de se haver conscientização entre pedestres e motoristas, ou vice-versa. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação. (472 de 2018). Sugere o Executivo operação tapa-buraco na Rua Graciano Penteado Morales, em frente à residência de número 746, no bairro Bom Jardim. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 473 de 2018. Sugere o Executivo que proceda à pintura urgente de faixa de pedestre na Rua Vereador Vitor Pôncio, esquina com a Rua Bernardino de Campos, e refaça a pintura da Rua Bernardino de Campos, esquina com a Rua Vereador Vitor Pôncio, no bairro Bom Jesus 2, pois o tráfego de veículos é intenso e a pintura está apagada, sendo que alunos e transeuntes utilizam esta via pública. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 474 de 2018. Sugere o Executivo que proceda à instalação de barra de proteção na ponte que está localizada entre a Rua Francisco Corrêa de Barros e Rua Vereador João Batista Martins, Jardim Maria Antonieta, pois esse simples conserto pode vir a evitar acidentes. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 475 de 2018. Sugere o Executivo que notifique os proprietários dos terrenos localizados na Rua Vereador João Batista Martins, bairro Jardim Maria Antonieta, desde a ponte até nas proximidades do número 98, que construa calçada conforme dispõe a Lei 2032 de 1998. Destacamos que a via não contém calçada e pedestres. São forçados a caminhar pela rua, ficando totalmente sem segurança e correndo risco de serem atropelados. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 476 de 2018. Sugere o Executivo que proceda à pintura de uma faixa de pedestre na Avenida Ana Neg Gramani, esquina com a Rua Avenida José Augusto da Fonseca e vice-versa, bairro Bom Jesus. Por ser uma via de acesso aos bairros, o trânsito é intenso e esse cruzamento está perigoso para o pedestre atravessar. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 477 de 2018. Sugere o Executivo que proceda à instalação de uma lombada na Avenida Antenor Cortelazzi, próximo ao número 14, bairro Vitório Cesarino, pois moradores relatam a alta velocidade que os veículos circulam, trazendo transtorno aos usuários e insegurança aos alunos da Escola Municipal Professora Maria Aparecida Aguiar de Gaspari. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 478 de 2018. Sugere o Executivo providências no sentido de melhorar a iluminação da praça do cemitério municipal, sendo que os moradores das proximidades estão reclamando que o referido local encontra-se muito escuro, causando riscos e desconforto aos moradores locais. Vereador autor, Trutpert Alan Leite Riesterer. Indicação número 479 de 2018. Sugere o Executivo que proceda à revitalização das faixas de pedestre no cruzamento da Rua Vereador Vitor Pons com a Rua Bernardino de Campos, bairro Bom Jesus 2, tendo em vista que as referidas faixas estão apagadas. Frise-se que esse fato está ensejando insegurança para os pedestres durante a travessia na via pública. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 480 de 2018. Sugere o Executivo para que seja feita a limpeza nas proximidades da represinha, localizada na Rua Antônio Roberto Taranto, na divisa do bairro Jardim Dona Rosina, com Luiz Massuti Cury, tendo em vista que no local estão depositando lixos, entulhos, descarte de móveis, entre outros objetos. Vereador autor, Trutpert Alan Leite Riesterer. Indicação número 481 de 2018. Sugere o Executivo a realização de operação tapa-buraco na Rua Monsenhor Galo, altura do número 194, bairro Bom Jesus 2, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via.
bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 482, 2018. Sugere ao Executivo que proceda a poda da árvore da rua São Vicente de Paulo, próximo à rotatória da Escola Estadual Professora Maria José de Aguiar Zeppelini, bairro Cambarato, tendo em vista que os galhos da árvore estão dificultando a visibilidade dos motoristas de ônibus e caminhões que trafegam pela via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 483, 2018. Sugere ao Executivo estudos no sentido de encaminhar a esta Câmara Municipal projeto de lei que assegure a gratuidade do transporte coletivo público urbano dentro do nosso município aos maiores de 60 anos de idade, conforme minuta em anexo. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 484, 2018. Sugere ao Executivo que o Poder Executivo realize estudos técnicos sobre o trânsito de carros e caminhões em nosso município, as mãos de direção das ruas e avenidas da cidade e os locais para estacionamento, em especial na área central e outras onde há grande fluxo de veículos. Vereador autor Carlos Ivancica. Indicação número 485 de 2018. Sugere Executivo ao órgão competente municipal a interdição com cone na esquina da Travessa Prates, com a rua Dr. João Tobias, sentido centro, bairro, nos dias e horários de quinta, das 19 horas e 30 minutos às 20 horas e 30 minutos e aos sábados, das 8h30 da manhã até as 11h30, às 11 horas e 30 minutos, devido ao alto fluxo de pais e filhos que saem do catecismo, em frente ao Centro Pastoral João Paulo II. O grande movimento de carro faz necessário esse pedido para não ocorrer possíveis acidentes. Vereador autor Geandre Dave Roncato. Moção número 16, de 2018, de pesar pelo falecimento de Arlindo Sildim. Vereadores autores Geandre Dave Roncato, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade e Uzanete Alencar de Souza. Requerimento número 39, de 2018. Requer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo solicitando as seguintes informações. Existe algum cronograma de execuções dos serviços de reforma da creche municipal Irene Zandoná, no bairro Nosso Teto, como pinturas, reparos em todos os setores e também se será feita uma cobertura no local onde estão todos os brinquedos, pois as crianças ficam sob sol e chuva quando estão brincando. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Está em discussão o requerimento número 39 de 2018, de autoria da vereadora Ilzanete Alencar de Souza. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Geandre Dave Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trude Pert, Alan Leite Riester? Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 40 de 2018. Requer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo solicitando as seguintes informações. Por qual motivo está sendo cortado o benefício da isenção de água para os templos religiosos, sendo que a referida isenção está respaldada pela Lei Municipal número 1877 de 1996, dispõe sobre a isenção das taxas de água e esgoto cobradas pelo SAI das entidades que especifica e da outras providências. Favor em enviar cópia do ato que se embasou para efetuar tais cancelamentos. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Está em discussão o requerimento número 40 de 2018, de autoria do vereador Edson Donizete Marconato. Vereador, eu gostaria de assinar com o senhor. Obrigada. Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Geandre Dave Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trude Pert, Alan Leite Riester? Sim. Resultado, total de sim, 8.
De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 41 de 2018. Requer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo solicitando as seguintes informações: fornecer relação contendo os nomes, cargos, empregos ou funções desempenhadas e a carga horária de todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Está em discussão o requerimento número 41 de 2018, de autoria do vereador Edson Donizete Marconato. Senhor vereador, qual o objetivo desse requerimento? Quero saber a carga horária das pessoas que estão trabalhando lá. Certo. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trude Pert, Alan Leite Riester. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 42, 2018. Requer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo solicitando as seguintes informações: informar os nomes dos médicos e respectivas especialidades que estão atendendo na rede municipal de saúde, informar a quantidade de consultas represadas e qual especialidade médica tem maior demanda de consultas na fila de espera. Vereador autor Trude Pert, Alan Leite Riester. Está em discussão o requerimento número 42 de 2018, de autoria do vereador Trude Pert, Alan Leite Riester. Vereador, posso assinar junto? Sim, fica à vontade. Obrigado. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trude Pert, Alan Leite Riester. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, solicito ao vereador Trutiper Alan Leite Riester que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou ler a Abacuque. Ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento. As ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exalto ao nome de Deus na minha salvação. Boa noite a todos. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme livro de inscrição de oradores. Com a palavra o vereador Carlos Ivancica. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Faço uso da palavra a respeito de uma indicação que estou fazendo hoje. Fiz uma indicação
chamando a atenção para a organização do trânsito em nossa cidade. Porque, frequentemente, nós recebemos queixas dos cidadãos quanto a situações que eles vivenciam no seu dia a dia, no seu cotidiano. Vocês podem até verificar pelo número de indicações que dizem respeito ao trânsito em todas as nossas sessões. Por conta disso, eles manifestam-se sobre a possibilidade de mudança de sentido de tráfego em determinadas ruas em que os veículos trafegam em mão dupla, mas julgam que o trânsito fluiria melhor se o tráfego passasse a ser em mão única. Eu não me referi a uma única rua, porque são várias ruas em que os cidadãos questionam se essa rua que está funcionando em mão dupla fosse mão única. Alertam sobre o estacionamento de veículos nos dois lados em ruas em que o tráfego funciona nos dois sentidos. Em ruas que o tráfego é nos dois sentidos, às vezes a gente encontra o estacionamento tanto do lado direito e do lado esquerdo, e isso vem causando alguma dificuldade. Os cidadãos também cobram, com muita frequência, a necessidade de colocação de redutores de velocidade em determinados pontos da cidade. Reivindicam, e sempre com razão, a necessidade de pinturas de faixa de pedestre e de alertas de placas pare e sinalização que diz respeito à atenção tanto do pedestre quanto dos veículos. Considerando que essas reivindicações são muito importantes e dizem respeito à melhoria do trânsito em nossa cidade, optei por uma indicação geral, sugerindo que se faça um estudo detalhado e estatístico sobre as condições do trânsito em nossa cidade e que se tome as medidas necessárias para a melhoria do tráfego. Que, ao invés de se ver um a um o caso, que se planeje dentro da cidade a situação do tráfego no município de Rio das Pedras, que certamente vai facilitar para os órgãos fiscalizadores e para aqueles que utilizam. É esse o motivo da referida indicação. Vou fazer um comentário também, que amanhã vou estar mantendo contato sobre isso, para estar cobrando, que a gente descobriu que através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, existe um oferecimento de cursos básicos de qualificação profissional de acordo com as demandas regionais. Eles têm umas carretas onde eles oferecem cursos. Na verdade, são 211 modalidades de cursos gratuitos, tanto nas áreas da construção civil, comércios, serviços e indústrias, com duração de 30 a 90 dias, dependendo do tipo de ocupação. As aulas são ministradas de segunda a sábado em 28 unidades móveis, que são carretas estruturadas com laboratórios e espaços adequados para a qualificação do trabalhador. Eu acho que vale a pena a gente conhecer melhor, tentar verificar a possibilidade, né, de trazer isso para o nosso município. Nós vivemos tempos difíceis quanto à situação do emprego e a qualificação era sempre bem-vinda. Então eu entendo que nós devemos e podemos brigar para que isso ocorra de uma forma melhor. Vou fazer um comentário a respeito de uma situação que ocorreu hoje. Hoje, às 18 horas, o secretário de Finanças esteve presente e apresentou o balanço, né, sobre o primeiro quadrimestre de 2018. E só vou atentar para um detalhe, que você sabe que nós tivemos no ano de 2017 o orçamento impositivo,
que foi aquela verba que nós, da Câmara Municipal, nós todos vereadores, tivemos a oportunidade de reservado 1,2% do orçamento para destinarmos para que o Executivo fizesse a aplicação, sendo que metade disso deveria ser para a saúde. Então, hoje foi explicado de cada um deles onde está o planejamento, como é que está sendo visto. A única coisa que eu percebi é que algo que já se concretizou, espero que tenha se concretizado, né, é de uma emenda em que nós fomos autores, junto com o Dr. Fernando de Oliveira Antônio, o Geandre David Roncato, o Leandro Filete Penati, o Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade, a Neiva Raquel Rúbia e eu, Carlos Ivancica, onde nós destinamos uma verba para a Guarda Municipal, onde eles alertaram. Na verdade, nós sugerimos a aquisição de um veículo, de 2 motocicletas, 35 coletes à prova de bala e 10 pistolas de calibre 380. Segundo as informações, né, os 40, na verdade, eles adquiriram um pouco mais de colete, adquiriram 44 coletes, esses já são adquiridos. E as pistolas, em função do valor, ao invés de 10, foram adquiridas 8, que estão já no Exército para serem liberadas. O resto está planejado para ser adquirido, né? Para maio, junho, agosto, né? Dentro da nossa situação. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Geandre Leandro Filete Penati. Em nome do senhor presidente, cumprimento os demais colegas, Guarda Municipal, público presente, internautas. Boa noite. Há 2 semanas atrás, o vereador Tutinho ele abordou o tema e eu gostaria de contribuir também sobre o debate e a busca de soluções aí para a questão. Semana passada nós percorremos a cidade e percebemos que o segmento aí do meio ambiente ele está necessitando de uma intervenção maior, com maior eficácia do setor público. Muitos locais encontramos, como segue as fotos no telão, verdadeiros depósitos de resíduos, de construções, móveis descartados, outras coisas como restos de vegetações, os móveis aqui na entrada da cidade, caixas de madeira, lá no bairro Bom Jardim, lá na praça lá da Dona Rosina, lá perto da Casa do Canela também. Muito lixo jogado, colchões, sofás queimados. E é um problema decorrente aí da nossa cidade. Qual seria, acho que, a solução aí, vereador Tutinho Canela? Acho que os ecopontos aí que seria uma solução. Mas o que são ecopontos, Canela? Os ecopontos são locais para o descarte de pequenos volumes de entulho, grandes objetos e resíduos recicláveis. Existe um limite diário, que é de 1 metro cúbico por pessoa, equivalente a 18 sacos de 60 litros ou uma caixa de água de 1000 litros cheia. Então, se o cidadão tem um sofá velho guardado em casa ou o resto de entulhos da última reforma, já sabe o que fazer. O que pode levar? Resíduos da construção civil, conforme nós passamos aí, desde cimento, entulho, tijolos, restos de azulejos e madeiras, móveis velhos, sobras de poda de árvores e outros materiais volumosos, recicláveis, papel, papelão, vidro
e alumínio. O que não pode levar? Lixo domiciliar comum, lixo eletrônico, pilha, óleo, material hospitalar ou industrial. Em suma importância, levar os resíduos até os ecopontos contribui muito com o meio ambiente. Descartar corretamente esses tipos de resíduos e acaba com o despejo irregular dos mesmos em vias públicas, terrenos baldios, o que ajuda a diminuir diversos problemas de saúde e enchentes, além de reduzir os gastos com a limpeza pública. Através do seu site oficial, a Prefeitura anunciou, em 30 de março de 2017, exatamente, vamos falar assim, há 1 ano e 2 meses atrás, né? A construção desses ecopontos. A explanação aí da Prefeitura falando que tem um lugar destinado lá na última rua do Sem Terra, se eu não me engano, é Antenor Cortelazzi, é isso, Canela? Isso, antigo montador falando 500 metros lá do local. Até no texto aí ele fala que aí nessa estrada aí tem muitos descartes regulares. Então, a gente gostaria aí de pedir para o pessoal aí do meio ambiente, o senhor Murilo Merlotto, para que desse uma atenção especial nisso daí e que acabe de vez com o problema na cidade, que é esses lixos. Ô, vereador, mas o ecoponto você acha que vai resolver o problema? Se a Prefeitura, acredito que se instruir a população, eu acho que resolve sim. Se a Prefeitura não mandar o caminhão para pegar essas reciclagens que estão jogando aí, televisão, essas porcariadas, não vai resolver nada também. Eles não vão levar lá no ecoponto também. E teria que ter fiscal, né, Prefeitura? Exatamente, tem que ter uma fiscalização. Contratando comissionado, põe fiscal, contrata um fiscal para ver isso aí. Vereador. Uma fiscalização eficiente. Para que nós resolvam esse problema desse lixo da cidade. Viu lá no campinho do Luiz Massou de Cury? Já estão colocando sua fala de novo, já até tirei foto, passei pro Luiz aí. Estão fazendo um depósito de lixo lá também de novo. Joia. Eu também queria aproveitar, bom, como todo mundo tem visto aí nos noticiários desde segunda-feira passada, nós estamos passando aí uma grave crise aí dos caminhoneiros aí que estão fazendo as suas manifestações, bloqueando muitas rodovias do Brasil. Eu gostaria de como eu sou do segmento, gostaria de me solidariedade a eles. E gostaria também de passar um breve vídeo para mostrar mais ou menos os impactos que isso pode ocorrer. Por favor, Luiz. Qual a necessidade de tanto caminhão? Culpa dos caminhões, olha isso. Tem necessidade de algo tão grande no meio da estrada? O que foi? Então os caminhões são o problema? Vamos sumir com eles por apenas 5 dias. Já no primeiro dia, você vai perceber que não foi uma boa ideia. Alimentos frescos essenciais esgotam nos mercados. Cartas se acumulam. Restaurantes reduzem seus menus. Obras param por falta de materiais. E as farmácias ficam sem medicamentos. Postos de gasolina já não têm combustível para vender. No campo, as produções estão estragando porque não há transporte. Os aeroportos são fechados, pois sem combustível os aviões não podem decolar. O lixo se acumula por toda a cidade. Indústrias de vários segmentos já não conseguem produzir por falta de insumos. Agora, no 5º dia sem caminhões, o caos está por todo lado. A sociedade entra em colapso. Não há transporte público, hospitais e escolas. As pessoas não conseguem seguir sua rotina. Muita
Muitas vezes reclamamos dos veículos de carga nas estradas e nas cidades, mas esquecemos que eles são as células que transportam tudo que é vital para termos a vida com que estamos acostumados. Tecnologia, saúde, alimentos e tudo mais que você possa pensar, em algum momento precisarão ser transportados por nossas cidades e rodovias. Estudos logísticos definem qual a maneira mais eficiente de fazer o transporte de cada item, para que o serviço de entrega atenda às necessidades da sociedade. Acredito que você nunca tinha parado para pensar na importância que o transporte de cargas tinha na sua vida, não é mesmo? Então lembre-se sempre, tudo passa pelo transporte de cargas. FETICESP, Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Boa noite, senhores vereadores. Em nome do presidente, cumprimento os demais vereadores e vereadoras, autoridade e funcionários, público presente, a guarda municipal, sejam bem-vindos. Acho que agora vai sair, né? As coisas para vocês, né? Tá difícil, mas vai sair. Ramon já é nosso, já está com a gente aí, ele é esposa, família Nardelli. Seu Roberto tem que vir mais aqui, Saúl está sempre com a gente aí também. O João. Eu queria falar também um pouquinho, aproveitando o gancho do Leandro também, eu estou com os caminhoneiros, gente. Eles estão de parabéns, estão resolvendo, estão ajudando, não só eles, o Brasil inteiro, hein? E vai conseguir as coisas, viu? Tá conseguindo as coisas, vamos conseguir as coisas aí. Sei que tá difícil, estou a pé faz 3 dias já, não tem problema. Pego carona com meus amigos e venho para cá. E eu tô com eles. Se eu estivesse na estrada, eu estaria com eles também, viu, Leandro? Sabe, né? Trabalhei para você 10 anos lá, né? Ô, Luiz, passa para mim aquela foto lá. Queria falar também um pouquinho do esgoto da nossa cidade, não tem, viu? Tem uma foto aí que teve um tempo do Marco Buzeto, não sei se o Tutinho tava também, Tutinho. Aquele tempo lá que ia vir uma verba para o esgoto, tratamento do esgoto lá, ó. Olha o valor lá. Então, eu vou fazer um requerimento, saber se essa verba veio, não veio, o que aconteceu, por que não fez o tratamento do esgoto da nossa cidade, né, gente? Estamos pagando uma coisa que não temos, né? Estamos pagando esgoto e não temos o esgoto. Era tempo do Marco, o Carlos Zé Fábio era o vice, né? Carlos era secretário nesse tempo, não era, Tutinho? Era do seu tempo isso aí, Tuti? Você sabe o ano que era desse aí? Você era vereador nessa época aí? Eu acho que você e a Neiva era, né? Eu acho que isso aí é de 2010 ou 2009, se eu não me engano. 2009, né? Eu vou fazer um requerimento. Ele era secretário na Carta, vou fazer um requerimento sobre isso aí para a próxima sessão, segunda-feira. Viu, Luiz? Passa ó, o campinho lá, ó. O campinho do Luiz Massu de Cura lá, como que tá já, ó. Isso aí eu sei que não é erro do prefeito, não é erro do poder público, é erro da própria população. Mas se tiver alguém que vai fiscalizar lá, que doer um pouquinho no bolso, o negado não vai fazer isso aí, né, gente? A carreta no meio da rua lá, essa carreta quebrada faz mais de 1 ano já. Eu não vou lá falar com o cara é amigo meu, vou arrumar problema com ele. Então, fiz o pedido aí pro pessoal do trânsito lá dar uma visitadinha aí, viu? Ou vai esperar bater alguém aí e morrer, né, para tomar providência isso aí. A boca de lobo lá entupida, a rua ali, Cassiano Bonassa, é dia e noite correndo água, porque se desentupir as bocas de lobo, não vai ficar aquela água na rua lá que está saindo direto lá. Aí, ó, o sofá velho que eu falei lá, Leandro, lá do Luiz Massu de Cury, acho que o Tutinho também passa direto lá, né, Tuti? Então isso aí tem gente que fala, mas o vereador não tem que estar olhando, sei, mas o vereador tem que olhar o que o povo pede, eu passei lá, me pararam, cobraram, tirei a foto e estou passando aí. E é isso aí, gente. Hoje é pouca coisa. Boa noite a todos vocês e sejam bem-vindos. Com a palavra, a vereadora Neiva Raquel Rúbia. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora presente. As pessoas que aqui estão, ao público presente, boa noite. As pessoas que estão nos assistindo em casa, vendo as indicações, o nosso trabalho, uma boa noite a todos. Hoje eu fiz algumas indicações, quero falar um pouquinho ali da rua Vitor Pôncio.
Eu sei que vários vereadores pediram hoje também a pintura da faixa de pedestre. Nós vemos aí que em alguns pontos da cidade está muito apagado, né? E nós vemos que essa rua, ela é uma rua de ligação com outros bairros e tem um fluxo muito grande, né? E perto ali dessa rua, Vitor Ponço, junto com a Bernardino de Campos, tem uma escola. Então seria muito bom o pessoal de trânsito ir lá, pintar, já ver também as indicações dos outros vereadores e fazer acontecer, né? E tem essa padaria também, que ali é muito frequentada e tem muitos movimentos. E se a pessoa tem uma faixa de pedestre, o motorista ele respeita, né, a passagem para que o pedestre possa passar tranquilamente. Outra indicação que eu fiz nessa noite é ali a ponte localizada na Francisco Corrêa de Barros. Vamos ver um pouquinho como está essa situação desta rua. Nós vemos o perigo que está essa rua, nós sabemos que um pouquinho acima existe uma fábrica multinacional, onde eu tenho certeza que muitas pessoas passam, além dos nossos munícipes, e pessoas que vêm visitar a nossa cidade, né, através dessa empresa. Nós vemos que ela está, de um lado, ela não tem a instalação da barra de segurança ali para a pessoa passar, né? Do outro lado, tem a foto do outro lado, Lu? Do outro lado tem. Olha que coisa mais feia que fica isto. De um lado tem uma proteção e do outro lado não tem uma proteção. E nós vemos que essa ponte, ela é uma ponte bastante alta. E se você vê ali, tem uma pessoa que está passando exatamente no momento, foi uma coincidência, e nós vemos o perigo, né? Porque hoje os motoristas muitas vezes estão naquela correria e de repente pode causar um acidente. Eu acredito que não custa nada para o secretário, para a secretaria competente, ir lá e fazer essa instalação de barra, né? Inclusive, eu fiz uma indicação também, hoje nós estávamos vendo os vereadores falando um pouquinho sobre o descarte de lixo. Eu acho que na nossa cidade está faltando pessoas para fiscalizar, independente se tem carro, se tem gasolina, se não tem dinheiro. O que falta na nossa cidade é fiscalização. Porque se tem a fiscalização, não acontece isso. Porque hoje nós temos, quantos de nós já fizemos projetos, indicações, inclusive hoje, nós estamos chegando a 485 indicações. Vocês têm noção do que é isso? Se o prefeito fizesse, pelo menos as 485, eu sei que não vai fazer. Mas hoje o que falta para nós, vereadores, é fiscalização. Porque um pouquinho acima, pode pôr, Lu, daquele moço ali andando na rua, nós vemos que hoje existe um projeto de lei que o munícipe que tem o seu lote, ele tem que fazer a calçada. Se de repente tem mato alto, tem um projeto que vai e causa multa. Então hoje eu acredito que está faltando administração, um pouquinho nessa administração, para que faça acontecer. Chega a ver que o mato está alto, vai lá, notifique. Vê que não tem a calçada, vai lá e notifique. Vai ver como que vai ajudar a cidade de Rio das Pedras e vai crescer. Porque nós vemos isso no centro da cidade, nós vemos um lugar onde é muito fluxo de pessoas e as pessoas hoje estão andando inseguras. À noite ali é um breu. De repente uma pessoa ela não está muito normal, vê um negócio daquele, dá uma labirintite, pode acontecer tudo, cai lá embaixo. Então que possa, né, administrar, fazer acontecer, fiscalizar, se existe um projeto de lei que tem que ter a calçada, põe para fazer. Se existe um projeto de lei que tem que acontecer, de fazer, limpar o mato, limpa e faz acontecer. Então, senhor secretário, senhor prefeito, fica aí a dica, nós estamos aqui de olho em você. Tem mais uma indicação, também ali uma lombada na Avenida Antenor Cortelazzi. Dá uma olhadinha. Vereadora. Pois não, vereador. Dê 2 meses para a pessoa conseguir o dinheiro para fazer a calçada. Não precisa chegar lá e multar a pessoa. Notifica a pessoa, dê um tempo para ele fazer. Não tem a lei, mas a lei
Esse dia o cara falou, mas tem a lei para carpir, como que está esse mato aqui? A gente pede aqui, não vão carpir? Não faz o serviço que tem que fazer lá? Sim, vereador, eu acredito que tudo para ser uma administração legal, para fazer acontecer, é chegar e avisar, notificar que eu digo assim, de repente colocar nas redes sociais, que hoje todo mundo tem uma rede social, um Facebook, de repente colocar no jornal para a pessoa saber que a partir de vai começar. Mas o mais importante aí é a fiscalização, né, vereador? Com certeza, com certeza. A fiscalização tem que correr. Então, eu acredito que tendo um líder aí, vereadores, automaticamente ele vai fazer acontecer. E o que está faltando é a administração, porque a administração nós sabemos que ela é muito importante na administração da Prefeitura Municipal. E nós vemos aqui também uma indicação que eu fiz, uma instalação de uma lombada na Avenida Antenor Cortelazzi. Nós vemos ali que esse bairro ele é bastante populoso. E nós vemos que as pessoas elas descem com tudo, sobem com tudo, é aquela correria do dia a dia, e uma lombada ela pode salvar vidas. Né? E se não tiver lombada, o pessoal ali passa voando, porque um pouquinho mais para frente ali, ela já tem uma valeta, mas a hora que a pessoa passa a valeta, ela não quer nem saber, ela já sai aí correndo. Então seria muito bom aí um redutor de velocidade para que aquele pessoal possa ficar tranquilo. Mais uma indicação que eu falei semana passada, estou aqui pedindo ao prefeito. Semana passada eu fiz uma indicação pedindo ao nosso executivo para que pudesse fazer uma rotatória ali perto da Limões. Todos vocês conhecem o quanto está perigoso ali. E eu disse aqui nessa tribuna que eu faria uma indicação na próxima semana, que é hoje, uma faixa de pedestre também, porque as pessoas elas estão ali andando, mas com todo medo ali, sabendo se o carro vem ou não vem. Então nós estamos pedindo ali, nós vemos que esse cruzamento é um cruzamento muito perigoso. O fluxo ali é intenso. Então eu peço também para que possa fazer uma faixa de pedestre neste trecho. Meu muito obrigada a todos, uma boa noite. Que Deus abençoe a nossa cidade e o nosso país. Boa noite, Deus abençoe. Com a palavra o vereador Geandre Deive Roncato. Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da Câmara Municipal, público presente, internautas, guarda municipal, meu boa noite. Hoje uma das minhas proposituras foi a moção de pesar do senhor Arlindo Sildim, que foi um funcionário da prefeitura, muito presente na área de serviços urbanos, na área de obras, um senhor que não media esforços, um exemplo de trabalhador na garagem, que foi vereador também, trabalhou muito para o Rio das Pedras. Então a minha família dele, meus sentimentos. Outra propositura minha foi referente que ali na rua Travessa Prates, sentido a rua Dr. João Tobias, tem o Centro Pastoral João Paulo II, que é onde as crianças ali aprendem o catecismo. E nesse espaço, no horário das 11 às 11h30, há um número muito grande de pais que vão buscar as crianças lá. E o fluxo também nesse horário de carro é grande. Então, qual é a ideia? Mudar a mão de direção está difícil. Já fiz aqui 2, 3 pedidos de algumas áreas, algumas ruas da cidade para trocar, para fazer o estudo de mudar a mão de direção, se tornar sentido único. Mas por enquanto não tive nem a resposta se vai ter ou não. Tem coisa que eu fico indignado, um projeto de lei que o Dr. Fernando fez também, referente que as nossas proposituras elas têm que ter respostas, né? E até hoje, nada. Eu peço então ao prefeito que a ideia minha, já que não dá para se tornar uma viabilidade de mão sentido único ali naquela área, tem a guarda municipal, poderíamos até pedir o apoio, não precisa nem ficar o guarda municipal ou um agente de trânsito naquele local.
é colocar 3 cones, impedindo com que as pessoas que sobem à igreja virem à direita naquele horário. É meia hora, 30 minutos. Terminou o fluxo de pais e crianças ali, é só ir lá e retirar os 3 cones. Com certeza os carros iam ali respeitar esses cones e ia, talvez coibir algum acidente que poderia acontecer. Eu fiz também uma reivindicação que foi passado de um morador dessa rua, que é a Rua Benedito de Moraes. É a situação que está essa calçada. É calçada, meio fio, sarjeta, é ali no bairro Santa Maria. Sabemos que a prefeitura fez uma licitação de uma empresa para que fizesse o serviço de roçagem, capitanação de sarjeta, e isso ia facilitar muito o trabalho do senhor José Pimpinato, que também é outro senhor que trabalha muito bem na área de serviços urbanos, faz o que não pode pelo município, através faz o melhor com o melhor que ele não tem, porque dificilmente encontrar uma ferramenta boa com ele para ele trabalhar. E essa empresa já faz algum tempo já que ela foi contratada e nós não estamos vendo o trabalho sendo realizado no município. Então até uma situação que a gente pode fazer um requerimento aí, procurando informações, o porquê ainda não iniciou os trabalhos. E referente ao ecoponto, né, que o Leandro estava comentando aqui, é uma situação que várias vezes eu passo indo pela estrada de Saltinho ali, e observo que 3 ou 4 vezes o trator da prefeitura já foi lá, já mexeu, e parece que não tem aquela iniciativa, vamos até o final. Chega uma hora que a coisa parece que abafa, ficam quietos, não falam mais nada, e todo aquele combustível usado para aquela máquina vai ter que gastar novamente, porque não foi com o serviço até o final, é o dinheiro público que está ali na mão sendo queimado, e a gente pede uma organização, vamos iniciar e vamos terminar, até um poste padrão já foi colocado lá, coisa simples que com certeza vai deixar a nossa cidade mais bonita. E a consciência também, a gente vê diante dos certos fatos, que nas escolas já os professores ensinam os alunos a não jogarem sujeira, fazerem mau uso do lixo, né? Tanto é que está um projeto em evidência aí Monitorando Meu Tijuco, né? Para conscientizar as crianças, lá na frente um trabalho de longo prazo não vir a acontecer o que hoje acontece na nossa cidade. E como já me destaquei várias vezes que o poder público passa uma situação financeira complicada, a gente entende, mas a fiscalização é uma forma também de recolher os recursos. Porque se o contribuinte não fizer conforme a lei de manter o lote dele limpo, automaticamente ele vai ser punido por uma cobrança, vai mexer no bolso e, consequentemente, futuramente, ele não vai querer deixar o lote ficar sujo novamente. Né? Esse é um pensamento, talvez o prefeito e seus secretários tenham outro, mas nós temos que ter pulso firme aí e colocar as leis que estão em evidência em prática. A gente viu a carreta lá, outros veículos abandonados na cidade, já tem lei para isso. Pega um secretário lá, que muitas vezes tem um tempo melhor, um comissionado, faz dele um fiscalizador da população e fazer com que a cidade consiga progredir. Outro fato que eu já mencionei aqui sobre fiscalização, sobre os camelô que tem na cidade. Camelô não. É o coitado que está irregular, podendo orientar ele a forma correta de como fazer para vender uma mercadoria correta, mas chega na época de pagamento, na frente do telécio lá, tem pessoas vendendo o que ele vende dentro do estabelecimento dele, não tem nenhuma fiscalização, sendo que tem lá o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, que é responsável pela área e nada faz. Outra situação que nessa semana aqui já tem um feriado na quinta-feira, né? O vereador Vanderlei já comentou em outras sessões referente ao ponto facultativo na sexta-feira. Né? Tem os trabalhadores, as mães de família, tem suas crianças, a gente pede encarecidamente que o secretário de Educação, o prefeito,
analise isso aí, porque os pais não podem perder dia de serviço. Perdendo o dia de serviço, ele perde a cesta básica, perde o domingo, por não ter onde deixar a criança para ir trabalhar. Então, veja aí com carinho essa situação. Essa semana que passou também, uma mãe me procurou, mora no bairro São Cristóvão. Ela fala que não tem lote ao lado da casa dela, como vizinho, e o problema lá está sendo escorpião. Não só lá no São Cristóvão, como a gente já viu outras situações no bairro Bom Jardim, no São Pedro, no Luiz Massudicuri, no Santo Antônio. É uma forma da gente pensar. O escorpião se alimenta do quê? De barata. Então, se a gente acabar com fazer a dedetização para combater a barata, automaticamente extingue também o escorpião. Ela fala que o escorpião está vindo do ralo da casa dela. Então não é do lote do vizinho, porque não tem lote com mato alto do vizinho dela, está vindo do ralo. Isso aí é um problema da saúde pública do município, porque se vê crianças a falecer, tomara a Deus que isso nunca venha acontecer aqui na nossa cidade, em outra cidade, mas a dor que a criança vai sentir com uma picada de escorpião é muito forte, é 24 horas dolorido. E nenhum pai, nenhuma mãe quer passar por isso. E fora o risco de morte que pode acontecer também, né? Então, eu já fiz um pedido ano passado para contratar uma empresa de dedetização para fazer no município, já que requeria algumas informações que já está vencendo o prazo de um requerimento sobre a empresa que está trabalhando, como que está sendo o procedimento. Estou aguardando para a gente conversar sobre isso. Então, eu peço também que o secretário da Saúde, ou o secretário de Obras, que seja, o prefeito, tenha uma iniciativa em cima disso aí, né? Pegando um gancho também do senhor Carlos Sica, que fez aí sobre a mobilização de veículos da cidade, né? Um planejamento. Nós vemos ali que na rua Tiradentes, o fluxo de carros ali naquela rua é alto, tanto de carro como de caminhões. E não tem, além da malha viária ali estar sendo danificada pelo peso dos veículos que passam naquele local, naquela rua, a sinalização também está precária, tanto nas placas pare e visualização. E semana passada ocorreu um acidente ali. E o rapaz que sofreu o acidente falou: Nabuco, passe lá, veja como está a situação. E eu fiz essa indicação para colocar a marca do pare na horizontal do solo. Outra situação também que nós vimos aí nessa semana foi sobre a paralisação dos caminhoneiros, né? E eu fiz um texto aqui, baseado em algumas pesquisas que eu fiz e algumas ideias que eu tive referente ao assunto. Parabenizo a todos os caminhoneiros, parabenizo hoje também que teve pessoas que se mobilizaram e mostraram que estão a favor dessa mobilização. Estamos sofrendo, tanto na parte de combustível, na parte alimentícia, tanto na parte que, vamos pensar da seguinte forma, a pessoa que tem lá um criadouro de frango, o caminhão não está indo buscar quantos frangos está sendo perdido, né, deixando de ser vendido, deixando de arrecadar imposto por causa dessa mobilização. Mas isso é para o governo ver que toda a população está descontente com essa administração federal. E nos últimos dias, a classe dos motoristas de transporte no Brasil mostrou a força que tem na economia do país. De forma organizada, paralisaram as rodovias, bloqueando e impedindo o acesso de origem e destinos das cargas de todo o país. Com o objetivo de reduzir os encargos que sugam essa classe trabalhadora, conseguiram mostrar que a população brasileira apoia e também estão descontentes com esse governo do Michel Temer. Se a gente for fazer uma relação do Brasil e dos Estados Unidos, nós pagamos o dobro do valor que eles pagam nos Estados Unidos no combustível. E ainda
que lá eles têm um combustível de mais qualidade. No Brasil, além das misturas com álcool anidro, que tem toda uma forma que a lei protege isso, nós temos o dobro do preço de combustível. A água que nós consumimos pagamos também o dobro do valor, sendo que o Brasil tem 25% de toda a água doce do continente está no Brasil. Nós pagamos 60% a mais as tarifas de telefone e eletricidade. Embora 95% da produção de energia no país sejam hidroelétricas, mais baratas e não poluem. Sendo que lá nos Estados Unidos, a forma de fazer a energia é a forma poluente, usando as usinas termoelétricas à base de carvão e petróleo e as perigosas usinas nucleares. Além disso, que a gente paga tudo mais caro do que um país desenvolvido, sendo o nosso um país de terceiro mundo, indo lá para o quarto mundo, pagamos ICMS, pagamos mais o PIS, COFINS, CPMF, ISS, IPTU, IR, ITR e outras dezenas de impostos que os brasileiros estão cansados de pagarem. E não vê resultado de investimento nenhum, tanto na saúde como na educação, como no transporte. É um Brasil sucateado. Tudo isso se forma, são taxas de contribuições em geral, com efeito cascata de impostos sobre impostos. E ainda assim, daqui uns dias temos a Copa do Mundo, todo mundo vai se esquecer e vai apenas direcionar ao futebol. Chegando em fevereiro vem o Carnaval. Esquece novamente de tudo que nós pagamos e não somos ressarcidos pelos impostos e vamos comemorar o Carnaval. Esse é o Brasil. Concluímos, em toda essa visão que a gente vê no nosso país, que temos que sensibilizar e tentar conscientizar esse povo brasileiro que aceita tudo, que o governo dita sem contestar. Mas dessa vez foi diferente. Foi uma classe trabalhadora que colocou de forma organizada e mostrou que nós podemos fazer o melhor. De que forma? Mostrando que não estamos satisfeitos com a situação que se encontra no nosso país. Obrigado, boa noite. Com a palavra, o senhor vereador Trutpert Alan Leite Rister. Senhor presidente, nobres pares, público presente, guarda municipal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quero começar falando hoje sobre duas indicações que eu fiz. Uma é sobre o cemitério aqui do lado. Eu fui abordado recentemente por alguns moradores que moram aqui perto e que me relataram da insegurança que está ocorrendo aqui, principalmente quando os trailers de lanche estão fechados. Porque quando o trailer de lanche está aberto, tem uma iluminação do trailer. Mas quando esses trailers estão fechados ou quando fecham depois de um determinado horário, eles estão reclamando que essa área está muito escura. E aonde tem escuridão, acaba propiciando situações erradas, trazendo pessoas que querem fazer coisas erradas. Então eu falei que estaria fazendo a indicação, pedindo ao executivo para que observe com atenção essa área e veja o que pode ser feito aí no local. Hoje nós falamos tanta coisa aqui, Tanta coisa que está pendente aqui. Eu vou até passar um vídeo de praxe para a gente entender. Depois eu vou fazer um comentário sobre algumas indicações, as minhas e de algumas que a gente vem presenciando aí. Dona Rosina estava passando por aqui e eu estou perto da represinha aqui da Dona Rosina. E infelizmente a gente acaba se deparando com algumas situações como essa, que é uma questão que eu abordei dias atrás sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão de a gente ter um incentivo maior sobre a questão ambiental, para que gere consciência ambiental, para que não ocorra
essa situação aqui agora que a gente está vendo e que a gente, se deparando com isso, acaba tendo certeza que as pessoas não estão ainda devidamente conscientizadas da importância que nós devemos ter em relação ao meio ambiente e que essa consciência deveria ser maior, porque nós estamos aqui perto de uma represa onde a gente se depara com lixo de construção civil, lixo orgânico, saquinho, sacolinhas, garrafas, que acabam propiciando que, como aqui algumas pessoas que moram aqui perto acabou me dizendo sobre questão de rato, aranha, insetos que estão aqui. E também vou pedir para que o executivo tome uma providência em relação a isso aqui, fiscalizando melhor esse ponto aqui. Primeiro limpando, né? Para depois acabar realizando uma efetiva fiscalização aqui no local, para que isso não aconteça aqui perto de uma represa aqui, que nós temos poucas aqui em Rio das Pedras e que nós dependemos dessa questão aqui. Então vamos nos atentar para essa questão do meio ambiente, que é muito importante. Muito obrigado. Eu fiz questão de estar gravando esse áudio lá na presença, tinha até algumas pessoas que me pararam ali, e a gente abordou esse assunto recentemente sobre a questão ambiental, e que eu acho que se a gente não fizer um investimento no capital intelectual de todos, principalmente das crianças de Rio das Pedras, para que entendam que nós dependemos dessa situação, se não tiver educação ambiental efetiva em Rio das Pedras, a gente observou aqui que a maioria dos nobres pares fizeram comentários sobre resíduos de material de construção, ecoponto, lixo deixado na cidade. Para mim, a única coisa que eu consigo entender é que realmente está faltando essa consciência para que não aconteça isso. Como o nobre vereador aqui, o Canela, disse lá no Massuricuri, como a gente passa lá, não faz muito tempo que eu pedi também, você também pediu para limpar lá, mas isso. E o que acontece? Se o morador vem e joga um saquinho, o outro vizinho acha que também é legal, pega, joga outro e vai. Então, falta consciência e falta fiscalização. Então, está faltando, talvez, para essas pessoas, meia dúzia de pessoas que elas acham que o vizinho é que tem que ficar com o resto do lixo da casa dela, né? Então, se ela tivesse um pouquinho mais de consciência, ela não estaria fazendo isso. E a gente vê que na cidade inteira, a gente tem várias dificuldades relacionadas à questão de limpeza e meio ambiente, como a nobre vereadora também comentou, perto da ponte. E eu até gostaria de fazer um pedido para o executivo, não sei se é possível. Será que não seria possível, como o nobre vereador Nabuco também comentou, sobre a questão dessa firma que veio para fazer a limpeza aqui de Rio das Pedras, mas existe firma ainda, senhor vereador? Tem firma? Se tem, não sei onde que está trabalhando, não estou vendo, né? Não estou presenciando. Mas voltando ao assunto da nobre vereadora, é que é o seguinte, eu não sei se era possível que a prefeitura tivesse e precisaria urgentemente de uma frente de trabalho para que pudesse realizar com maior empenho, porque não dá tempo, você está molhando aqui, está pegando fogo do outro lado, aí você vai lá, você corre o outro, então não está tendo uma efetiva organização sobre o que é necessário ser feito. A cidade está de uma maneira que a gente não consegue dar conta do que está acontecendo. E não sei se vai dar conta só limpando de um lado, limpando, como eu já disse, não é limpar mato, arrancar mato, não é só isso. Precisa de mais, tem mais coisas acontecendo, né? Agora, precisa de gente, eu não sei se é frente de trabalho, acredito que sim, seria a melhor maneira de poder, junto com os trabalhadores que existem aqui na prefeitura, que executam o seu trabalho, mas eles não dão conta. Então precisa de uma maneira de ter uma frente de trabalho, ou que fosse contratado de uma maneira que possa ser realmente implantado um planejamento
e que possa ser seguido esse planejamento, principalmente nessa época do ano agora que a gente não tem tanta chuva, o mato não está crescendo tanto, ele está numa posição que dá tempo. Você correr em dezembro, janeiro e fevereiro, você vai ficar correndo que nem louco, porque não vai dar tempo. Você corta de um lado, está crescendo, chove e vai embora. Agora hoje, na metade do ano, com a estiagem, estaria mais fácil de ter um controle e que depois os funcionários da prefeitura, se tivesse mais gente trabalhando, não sei como que poderia estar vendo essa questão, né, da frente de trabalho, e que pudesse estar, primeiro, se essa firma está trabalhando aqui, se tivesse contratado pessoas que realmente fossem de Rio das Pedras, teria famílias de Rio das Pedras que poderiam estar trabalhando, executando, fazendo com melhor empenho, porque a cidade é dela. Então, se vier gente de fora, será que ele vai tratar da mesma maneira? Né? Só uma colocação, vereador Canela, porque falta comprometimento. Eu gosto de uma parábola que diz o seguinte: um dia um cara chegou para um cara que estava, ele é pedreiro, chegou lá, ô meu senhor, o que o senhor está fazendo? Eu estou fazendo o que mandaram, estou pondo tijolo aqui. Aí chegou para o outro lá, ô meu senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Pediram para fazer, eu estou fazendo. Aí chegaram para o terceiro, que era o mestre de obra, falou, o que está acontecendo aqui? Eu posso falar para o senhor o que está acontecendo aqui. Aqui está construindo o seguinte, isso aqui vai ser um muro de uma catedral que vai ser feito aqui. Então isso mostra que quando a pessoa tem um comprometimento com aquilo que ela vai fazer, ela sabe o que ela está fazendo. Agora, se tanto faz, mandou fazer, para ela tanto faz, se é da cidade dela ou se não é, ela vai fazer de qualquer jeito e não vai se empenhar. Né? E a nossa cidade merece, né, muito mais do que simplesmente ser feito de qualquer maneira, né? E eu acho que está na hora da gente brigar um pouco mais por essa situação, pela cidade, por uma mão de obra mais efetiva, de melhor qualidade, para que seja feito e devolvido a Rio das Pedras o que ela merece, né? E não simplesmente o que a gente está abordando toda semana, as mesmas coisas, a mesma situação, né? O senhor ia comentar alguma coisa? Vou dar a palavra, vereador. Sim. Inclusive, eu fiz o requerimento na segunda-feira passada, acho que o senhor lembra, pedindo quem que está fazendo essa carpinagem, quantas pessoas trabalham e o registro de cada pessoa que trabalha. Certo. Mas pelo que eu estou sabendo, não está mais essa empresa trabalhando aqui. Mas a prefeitura podia contratar 10 pessoas para fazer esse serviço, que dá para fazer tranquilo esse serviço aí. Sim, com certeza. Obrigado. Com certeza. Eu queria falar mais uma coisa que sempre que eu estou abordando a questão do asfalto, né, dos problemas de tapa-buraco, como aqui a gente teve outras indicações novamente, né? E eu queria demonstrar aqui um pouco da minha insatisfação. Há 40 dias, mais ou menos, depois de um ano, né, de busca aí incessante, aí, a gente está sendo beneficiado aqui em Rio das Pedras com uma raspa de asfalto ou fresa de asfalto, que poderia trazer para o nossa cidade aqui benefício em vários locais aqui em Rio das Pedras. Depois de 40 dias, conseguiu o município de Rio das Pedras buscar só 4 caminhões de asfalto de 70 caminhões que eu pedi. E, cada vez que eu indago os responsáveis sobre essa situação, uma hora falta pneu, uma hora falta mangueira, uma hora falta lacre do caminhão, e agora é diesel, para contribuir. Então, em 40 dias do material gratuito que nós fomos beneficiados com esse material, que poderia estar beneficiando a cidade em vários pontos, a gente conseguiu trazer 4 caminhões desse material. Em 40 dias, um a cada 10 dias. Então, a gente fica assim, desorientado, porque daqui a pouco esse material não vai existir mais, porque lá é assim, você conseguiu, as cidades que também conseguiram vão chegar e vão levar embora. E nós vamos ficar aqui, vendo o navio de novo, precisando. Então, a gente vai, busca, faz o nosso trabalho, mas quando chega daqui, eu não tenho caminhão, não posso buscar, não tenho como, tem que ser caminhão da prefeitura, mas a gente não vê um esforço efetivo para que seja realizado. Isso que é de graça o material. Não vai precisar pagar nada, só precisa pegar o caminhão, ir lá e buscar, carregar e colocar onde tem que colocar. Mas nem isso a gente está conseguindo. Então está difícil da gente digerir algumas coisas, porque a gente fala, eu falei para um pessoal aí, olha, fica sossegado, são 70 caminhões, vão levar, vão colocar, tal. Aí já estou sendo abordado, cadê o caminhão? Cadê o asfalto? E aí? A gente fica pensando
infelizmente. Eu queria falar aqui sobre um requerimento também que eu fiz essa noite, que é para que o Executivo informe, né, o nome dos médicos e suas especialidades. Qual a finalidade de eu estar pedindo isso? Hoje, a gente não sabe exatamente quais são os médicos que permaneceram com essa nova regra. A gente não sabe quais são as especialidades, né, médicas de cada um e também do principal. Eu quero entender quantas consultas médicas hoje estão represadas no nosso município. Porque no começo do ano alguém comentou uma situação sobre a especialidade de oftalmologia, que parecia que a gente tinha em torno de 500 a 600 consultas, 700 consultas represadas. Se você tiver um problema no cílio, você perdeu o olho nesse tempo. Só temos uma. Então, nós precisamos saber quais são essas demandas, o que é necessário para que a gente possa estar pensando em alguma coisa em ser feito, porque nós não podemos deixar tanto tempo assim, principalmente na oftalmologia, que um cisco no olho você não anda, né? E se for um problema mais específico, né, um glaucoma, alguma situação dessa, você vai perder o olho em todo esse tempo. Então, a gente precisa estar reivindicando essa situação para que a gente possa realmente estar entendendo o que está acontecendo hoje e como que a gente pode estar contribuindo, que eu estou com umas ideias aí que a gente pode estar contribuindo com essas situações. Mas primeiro a gente precisa saber o que está acontecendo. E espero que em breve a gente tenha os resultados e que de alguma maneira aí efetiva possa ser encontrado uma maneira de equalizar essas consultas e retirar essas consultas represadas para que possa dar maior atenção, né, para a necessidade tanto de oftalmologia, cardiologia e as demais que são importantes também. Então, essa noite aqui eu acho que foi importante, desse 1 ano e meio que nós estamos se reunindo aqui, que foi abordado vários aspectos sobre o que está acontecendo no nosso município. Isso mostra o empenho de cada um dos nobres vereadores, mesmo os que não se pronunciaram essa noite, mas que entendem o que a gente está querendo e se manifestando de uma maneira que nós queremos o bem de todo mundo. Mas nós aqui, todo mundo está trabalhando e fazendo a nossa parte, só que falta um pouquinho mais de empenho daquilo que já não corresponde a nós. Então eu quero deixar aqui essa minha insatisfação, porque nós somos cobrados, né, correto, porque nós somos aqui eleitos para que representamos cada uma das pessoas que votaram em nós, né, e que não é fácil, porque se a gente dividir aqui os 9 vereadores pelo número de habitantes, nós temos mais ou menos 3.500 habitantes para cada vereador aqui. E é difícil, não é fácil não. E somos cobrados, mas tudo bem, faz parte, a gente, né, tudo bem. Só que a nossa parte está sendo feita. Nós estamos fazendo tudo o que é possível, mas nós precisamos também agora de um pouquinho mais de empenho da outra parte que não compete a nós, porque nós não podemos fazer, né, a gente não pode bater escanteio e ir lá cabecear. Não dá. Então, quero, de certa forma, aqui parabenizar todos os senhores, porque eu estou vendo o empenho de todos, tá? E que a gente, de alguma maneira, passe a contribuir mais e que contribuam com a gente também para que a gente possa estar realizando da melhor maneira possível. Muito obrigado, boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de ver com os nobres vereadores a suspensão do intervalo regimental para que nós possamos dar continuidade na pauta da ordem do dia. Obrigada. Atendendo a solicitação da nossa vereadora Raquel Rúbia para a suspensão dos 15 minutos regimentais, solicito à mesma vereadora, primeira secretária, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Chamada nominal, Carlos Vassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Ilzanete Alencar de Souza. Jeandre Dave Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia Sim. Trudpert Alan Leite Riesser. Sim. Tendo a concordância do plenário, daremos então continuidade nos trabalhos desta sessão.
passando a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia de hoje. Projeto de Lei do Executivo número 13 de 2017. Autoriza o município de Rio das Pedras a contratar com a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, legal e conveniente. Está em discussão o projeto de lei do Executivo, número 13 de 2018. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Zanete Alencar de Souza. Geandre Dave Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim. Tudo de parte, Alan Leite Riesterer. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado. Antes de declarar concluída a nossa sessão, venho, através deste, comunicar, ou melhor, convidar a todos os presentes e cidadãos para um evento que se realizará amanhã nas dependências do plenário desta casa, amanhã, dia 29 de maio, às 19h30, a realização de uma palestra ministrada pelo norte-americano Sr. John Williams, especialista em treinamento esportivo de alto nível, doutor em fisioterapia, recuperação muscular por eletroestimulação, diretor da Sport Center Academia em Atlanta, nos Estados Unidos. Concluída o horário às 19h30 dentro desta Câmara Municipal, no plenário. Concluída a leitura, a discussão e votação da pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Senhores vereadores, convido-os para uma pequena reunião antes de nos retirarmos.